Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A gente participou do primeiro Integra do ano passado e é uma alegria ver todo mundo aqui. Então, pela pessoa do Alessandro, eu agradeço o convite da Sanasa por poder compartilhar. Como o Marco falou, também não trabalhamos sozinhos, né? Posso estar à frente hoje, é novo, comecei agora à frente, mas para a nossa alegria, toda a coordenação do Seloquear está aqui com vocês hoje. Então, a gente está com o Alessandro, que nos honra de ter aceito o convite, muito obrigada, o Josivan e o Chalf, que está aqui com a gente também. Então, nós viemos em peso, porque é um evento muito importante para a gente saber, né, que o início teve lá na implantação da Jornada de Excelência, que é um produto que a gente traz, entendendo que ele traz resultados, que ele contribui, que ele agrega valor para a organização. Então, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. O tema que me foi colocado para trazer para vocês é liderança feminina no saneamento. Mais um motivo de estar feliz trazendo aqui a liderança feminina e mostrar um pouquinho. Então, eu fui buscar um pouquinho de informação. Não é uma palestra, a gente é um bate-papo, é uma coisa simples, é um bate-papo, né? Bom, eu tenho 36 anos no saneamento, desses 36, 32 da Sabesp e agora 4 no Comitê Nacional da Qualidade, que é o CNQA. Se eu estiver falando uma sopa de letrinhas, alguém me cutuca aí, tá? Porque a gente vai falando PNQs aqui, né? PNQ, né? CNQA. Então, desses anos todos que eu estive na Sabesp, todos eles, 80%, eu fiquei em cargo gerencial. Aí fui construindo minha carreira gerencial do menor nível até chegar à superintendência, que foi o último cargo que eu, com muita honra, né, que eu tive na Sabesp. E parte deles eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Manuelito, que trouxe assim, um grande incentivo, um grande apoio na questão de desenvolvimento e de liderança também. Para a gente começar o bate-papo, e é um bate-papo, né? Vamos fazer uma pergunta e cada um responde, e não vou me surpreender com a resposta aqui né? Olha o público de lindo que está aqui dentro. Vamos imaginar aquela empresa, a melhor empresa do mundo. Pensa numa empresa que você acha que é a melhor do mundo para você, no segmento que você quiser. Quem você imagina que seria o presidente dessa organização? Um homem ou uma mulher? A gente, né, não tem certo e não tem errado, mas a gente vem ainda dessa evolução. Geralmente, quando você pensa na empresa, a gente vem de uma cultura em que a gente faz assim, olha, hoje é uma mulher, o ideal também, né, para mim, é uma mulher. O ideal seria uma mulher, porque a gente já vem evoluindo nesse sentido, né? Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque as mulheres vêm crescendo nesse segmento. Não tem certo e não tem errado, ninguém quer tirar o lugar de ninguém. Todo mundo tem o seu lugar, né? Tem pessoas que gostam de ser líderes, tem pessoas que não são felizes sendo líderes. Ser líder tem uma carga, você precisa ter uma inteligência emocional, você tem que estar preparado, né? É uma coisa que, né, não é tão fácil. E às vezes a gente vai crescendo na carreira técnica dentro da organização e acaba sendo líder. A minha promoção foi para ser gerente. E às vezes eu fico infeliz. Às vezes a gente conhece pessoas que preferem não ser líder, mas ser um excelente técnico, de acordo com o seu nível, remunerado com o seu nível de excelência, mas que não precisa ser líder. Né? Então, é homem, é mulher, ok, o importante é que a pessoa, né, seja feliz naquilo que ela faz. Você gosta da carreira de líder? Se prepara. Né? Busca uma capacitação, vai se preparando para que você possa realmente conquistar. E as portas vêm se abrindo mais para as mulheres. Então a gente vê na história que depois da Segunda Guerra Mundial começaram a abrir-se mais portas para as mulheres, porque a gente tinha, né, aquela cultura anterior que a mulher ficava mais em casa e o homem que ia suprir as necessidades. Era essa a cultura. Aí foi abrindo. Muitos homens faleceram lá na Segunda Guerra, as mulheres tiveram que se virar dentro do que elas sabiam, o que foi bom, porque abriu as portas. A gente vê faculdade com Chalf, não precisa ser engenheiro para liderar uma empresa de saneamento. O importante é a gestão, que tem o exemplo da própria Sanasa, né?
mas a gente ainda vê em algumas áreas uma predominância masculina ou feminina de acordo com a carreira. Está errado? Não. São aptidões, são habilidades. Qual é aquela que vai te trazer melhor? E temos que nos preparar para isso. Falando tudo isso, né? Aqui eu trouxe um pouquinho, então, de informações. Eu fui buscar na FIA Business School, na Forbes Brasil e no IBGE essas informações. No IBGE de 2022, que é a última informação, e nas outras duas, são dados de 2023, que foram publicados no Dia Internacional da Mulher deste ano. Foram avaliadas 150 grandes empresas premiadas com selo Lugares Incríveis para se Trabalhar e foi feita uma pesquisa com 150 mil colaboradores. Então, primeiro eles trazem aqui qual é aqui nesse cantinho, são dois quadros separados, só por para facilitar. De todas essas organizações, a representatividade do quadro de trabalho, 42% de mulheres e 58% de homens, em vários segmentos, né? E aí, dentro dos cargos de liderança disponíveis, por isso que eu falei que uma relação tem aqui com a outra, né? Dentro dos cargos disponíveis em liderança, a gente tem aqui 38% das mulheres e 62% de homens ocupando cargos de liderança. Esse é um dado, né? Como é que está essa NASA? O Alessandro levantou para mim, a gente não está diferente do mercado, a gente está evoluindo. A gente tem 38% de coordenadoras que chama, Alessandro? Coordenadoras e 17% em cargos gerenciais. Olha que interessante, como nós estamos evoluindo. Isso mostra que tudo que o Marco falou, dessa evolução, de tudo que vocês fizeram, trabalharam, vem aumentando, né? Isso é bem bacana. E nessa pesquisa também perguntavam o que os funcionários achavam. Eu peguei 3 tópicos aqui, né? Perguntaram, né, se o CEO, que eles falam que é o principal executivo, se eles eram conhecidos dos colaboradores. Então, quando o CEO era mulher, ela era mais conhecida do que quando o CEO era homem. Como os colaboradores, eles confiam totalmente no executivo. Quando a executiva era mulher, eles confiavam mais do que quando o executivo era homem. E na gestão de excelência também, eles avaliaram a gestão feminina como sendo um pouquinho mais excelente. Não estamos querendo competir, nem falar, são dados, tá, gente? Talvez pela nossa própria habilidade de estar mais perto, de relacionamento interpessoal, de falar mais, de buscar conhecer, talvez essa comunicação, né, essa proximidade faz essa percepção. Isso é percepção dos colaboradores dessas organizações. E aí fui buscar lá, isso está na terceira edição de estudos do IBGE, que é 2022, o percentual de mulheres em cargos de gerência no Brasil. E eles segmentaram aqui por categorias, que eles por grupo de atividades, que eles chamam, né? Então, tem atividades predominantemente femininas, e assim vai. Se a gente pegar aqui água, esgoto e resíduos, somente 19,5% é o público feminino que ocupa cargo de gestão. Não sei todas as informações que eles pegam aqui, mas isso mostra que, olha como essa NASA está boa, né? Olha como vocês estão caminhando bem, né? Estão evoluindo. Então, isso é o que o mercado tem de informação. Também, segundo aí essa pesquisa, né, eles trazem os desafios e as oportunidades para a liderança feminina. Não que a liderança masculina não tenha, deve ter outros tantos também, mas foquei aqui no tema. Na questão da liderança feminina, alguns desafios ainda são as barreiras culturais, né? A gente vem de uma sociedade que tinha outra cultura, de organizações que têm outra cultura. A gente tem ainda desafio de aceitação por parte de alguns liderados. Em algumas áreas eles não aceitam serem liderados por mulher. Está chegando agora, eu conheço mais, eu tenho mais tempo, né? Que também vale quando às vezes chega um gerente homem mais jovem, né? Às vezes o pessoal... Então é essa parte de aceitação. Mas isso é o que a pesquisa traz. E como a gente já sabe, né?
o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Isso faz parte do mundo feminino que leva muito bem. Por vezes a gente vem trabalhar, o filho está em casa com febre, e a gente vem trabalhar. A gente equilibra os pratinhos e vem fazendo as mesmas coisas. E quais são as oportunidades? Então, eles trazem aqui o estilo de liderança, tem características marcantes. Maior cooperação, alto nível de empatia, flexibilização quando necessário, relacionamento interpessoal elevado, clima organizacional leve e amistoso. A gente observa que é uma liderança mais humanizada, talvez pelas características que temos que são diferenciadas, né? E eles trazem aqui também o que apresenta alto desempenho e que a liderança feminina pode ser uma oportunidade no sentido de catalisador de mudanças no ambiente corporativo, impulsionando a inovação, a sustentabilidade e o equilíbrio estratégico nas decisões empresariais. Começa a fazer essa mescla, né? Esse bate-papo na hora de identificar as decisões, não é tão racional, mas também não é tão emocional, então traz um equilíbrio maior nesse sentido. Então, são essas características que eles trazem aqui. Nós lá no PNQS, como que a gente vê aqui a liderança feminina? Bom, com relação às coordenadoras do CNQA, depois aqui 80%, mas me corrigiram, desses 27 anos, 100% da coordenação geral foi feminina, e se a gente considerar com toda a composição, os coordenadores adjuntos e os secretários que faz parte, nós estamos com 80% de participação feminina. Vamos com a Alessandra, né? Porque eu tenho que equilibrar também, né? Não estamos falando que tem que ser igual, tem que ser em equilíbrio, então a gente precisa também, vamos melhorar aqui, viu? Hoje nós temos, para fazer a capacitação das organizações no modelo de excelência, nós temos um time de instrutores e de examinadores que são voluntários. Como nós estamos hoje? 50% já temos 50% do time de instrutoras e de examinadoras 48%. Achamos bem bacana essa representatividade que a gente está tendo. E é interessante, porque quando a gente vai fechar as bancas, principalmente o Chalf vê bastante, é bom o consenso que tem, né? O equilíbrio que tem entre as visões, agrega valor. E cases vencedores deste ano, peguei só deste ano, 67% dos cases vencedores entre IGS, PELS e IPGA foram escritos por mulheres. Né? E aqui tem o exemplo da Sabrina, né? Não sei se ela não está aqui agora, né? Mas a Sabrina ganhou o prêmio do PELS com case de perdas. Olha que bacana, né? Então a gente também vem procurando lá no CNQA, no Comitê Nacional da Qualidade, também praticar o que nós estamos pregando. Bom, falei da mulher, mas independente de ser homem ou de ser mulher, o setor de saneamento traz alguns desafios. Então o Chalf teve a oportunidade de participar lá na WFTF, que foi em New Orleans, em outubro, com a parceria, né, da US Water Partnership, com um painel sobre liderança. E lá, nesse painel sobre liderança, vale para homem e vale para mulher. Se é líder do setor de saneamento, você vai ter que olhar para cá e você vai ter que se capacitar para cá, né? Então, o que foi visto, né, os desafios da liderança dos concessionários de água e esgoto, para compartilhar a visão desses desafios emergentes para as concessionárias de água, e já trouxe um insight. As empresas vencedoras, as empresas campeãs, as empresas excelentes, precisam de habilidades de liderança cada vez mais robusta. Salve se eu falar alguma coisa aqui que não for. Tá bom. Você pode me corrigir. E você pode não, você deve me corrigir, por favor. Então aqui a gente já vê essa NASA mais uma vez preocupada com esse assunto. Vocês fizeram um curso específico de lideranças essenciais para a alta gerência e para média gerência, assim que chama. Vocês fizeram 2 trabalhos fantásticos. O Tuba teve aqui de manhã, né? O Tuba Lira também falando sobre. Então, olha como vocês estão alinhados às tendências de mercado. A liderança tem que ser cada vez mais robusta. E aqui, se é que eu soube traduzir bem, né?
O que foi segmentado entre isso que o Chalf... Os desafios que o nosso modelo propõe, né? Oi? Esse é o desafio do nosso modelo para a liderança. Isso, esse é o desafio do nosso modelo para a liderança, que compartilhando o painel com pessoas que ele teve lá dos Estados Unidos, né? Os desafios eram os mesmos. Então, se identificou que a gente está nesse mesmo nível. Então, a gente fala de liderança, mas nós temos pessoas, né? Como que o Marco também falou, nós somos pessoas que trabalham para pessoas. Nosso serviço é para pessoas, né? Requisitos aqui, então, no aperfeiçoamento da cultura, o desafio é encontrar e tratar disfuncionalidades, né? O líder aqui tem que aperfeiçoar a cultura constantemente e identificar esses desvios de comportamentos e de cultura que ele pode obter na sua força de trabalho, para que ele tenha um alinhamento. A gente sabe que trabalhar com cultura é um dos pontos mais difíceis, porque a gente não muda a cultura de um dia para o outro. A gente tem que trabalhar e tem que amadurecer. Então, esse é um grande desafio do líder. A governança orientada para o risco. O desafio é a resiliência, a mudança climática e continuidade dos negócios. Olha de novo como a Samara está na frente. Vocês não receberam um prêmio ali de resiliência? Olha como vocês estão alinhados às empresas de excelência. E não é só do Brasil isso, né, gente? Tomada de decisão orientada pelas partes interessadas, a equilibrar lucro e objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso tem claro no planejamento de vocês também, né? É um desafio, não posso subir só lucro porque eu tenho que ver outra questão também. Mas tem que ter equilíbrio e tem que dar bons resultados, né? Porque a gente presta conta para a sociedade, a gente presta conta para o conselho, a gente presta conta para o município, né? Então tem que ter esse equilíbrio de atendimento a todas as partes. E com relação às pessoas, quais são os requisitos? Equipes de alta performance, que vocês também vêm trabalhando para isso. Olha o desafio aqui. A geração Z no mercado de trabalho. A gente tem que aprender a trabalhar com a geração Z. A geração Z é outra necessidade, é outro desafio, né? Que a gente tem geração Z aqui, né? É outro desafio. Eles vêm agregar, eles vêm contribuir conosco. Importante a visão deles. E a gente também tem que compreender o que eles precisam, o que eles necessitam, o que eles estão agregando. A gente tem que estar em constante mudança, né? A gente tem que observar em constante informação. Estou me lembrando que ontem um colega falou que a mãe dele precisava fazer um pagamento. Ele falou, mãe, entra aí no celular e faz o pagamento. Eu falei, mas eu não vou conseguir. Não, mãe, eu te falo, faz. Né? Aí a mãe falou, não, mas eu não vou conseguir. Aí ele fez junto com ela. Então, para os jovens é uma coisa muito simples, vai daqui que eu faço. Mas a gente também precisa aprender. Então a gente aprende bastante com eles, mas a gente tem que entender que também tem necessidades, temos que contribuir a agregar essas necessidades. E desenvolvimento de liderança, né? Sendo coaching de gestão de pessoas, de ambiente de alta tecnologia. Já comentamos o curso que vocês têm feito aí de liderança essencial. Então, se eu olhar esses desafios que foram vistos lá fora, que foram levados, que o nosso modelo contempla, né? Vocês estão alinhados ao modelo. Vejo que isso também é resultado da implantação do modelo de excelência de gestão pela jornada de excelência. O C-Level são dirigentes, tá? Para quem é tradução, né? Então, desenvolvimento de dirigentes, segundo os dois palestrantes que estavam conosco, uma mulher, uma excelente executiva, deixa eu pegar aqui. O painel que a CNK foi convidado a montar trouxe Ifetai Werner, que é uma senhora CEO da Arcadis, é a maior empresa de consultoria do planeta de saneamento, tá? E o presidente da Associação dos Fornecedores Norte-Americanos de Insumos e Produtos e Serviços para o setor de saneamento. Então eram dois CEO altíssimo nível. Qual foi o maior casca de banana na opinião deles, o último ali? Nós temos dificuldade de desenvolver dirigentes, tá? De ambos os sexos, não houve nenhuma dor. O segundo que eles colocaram, geração Z. Por quê? Porque a geração Z, segundo ao depoimento deles,
Tá? Segundo a dificuldade deles, a vida é mais líquida, tem que ser mais prazerosa do que ficar 8 horas dentro de uma empresa lascando, né? Então, que a retenção da geração Z é mais difícil e que a gente ainda não encontrou a solução para isso. Tá? O desafio é esse, reter pessoas de geração Z. Bom, e aqui, olhando tudo isso, né, como que a gente entende que o modelo de excelência de gestão, que a gente chama MEGS e ESG, contribui? Não é novidade para vocês, né? Pegamos aqui a questão de liderança, que é um critério específico que trata da questão de lideranças, e pegamos um outro critério que nós temos aqui com relação a pessoas, né? Então, ele contribui, nós temos princípios dentro do PNQS, e um deles é a liderança transformadora. É trabalhar para que o modelo incentive, desafie para lideranças transformadoras, né? Estimulando a atuação de líder de forma ética, inspiradora, resultando lá em liderança transformadora no modelo todo. E outro item, adaptabilidade, que é importante nos dias de hoje, né? Que é a promoção de flexibilização para a gente agir prontamente, como é o caso das mudanças climáticas. Também com a implementação do conceito ESG, faz 3 anos que a gente trouxe os conceitos do ambiental, social e governança, né, do ESG para dentro do modelo, onde os seus critérios eles incentivam e avaliam o grau de maturidade das organizações com relação, está errado aqui, viu? Com relação à diversidade, né? Isso tanto a falar da liderança feminina, não só da liderança feminina, mas com relação à diversidade em si. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui hoje, porque a gente já viu desde a entrada, né, das pessoas lá cantando tudo que a gente trouxe. Fiquei encantada com a história dessa moça que estava da guardinha, que estava... Diana, que estava lá, quando a gente vê a história, olha uma história de inclusão, né, a oportunidade que se dá para as pessoas, para que elas possam realmente evoluir. Então, a Sanasa está de parabéns. Eu não vim aqui para falar parabéns para a Sanasa, mas a cada tela que a gente apresenta, a gente observa como vocês estão bem. Esse troféu aqui não é por acaso, não é porque a gente gosta do Manolito ou do Alessandro, não. É conquista de cada um de vocês, porque é um time, né? O seminário de benchmarking que a gente faz no final do ano, onde a gente compartilha as melhores práticas das organizações, e a gente vê cases de liderança, a gente vê cases de diversidade, a gente vê cases ambientais, e os programas de capacitação que a gente tem tanto para o modelo quanto além do modelo, como é o caso dos da liderança. Bom, com tudo isso, né, esse mais bonito do que olhar aqui em cima da mesa, né? Foi conquistado com o suor aí, com o trabalho de cada um de vocês. Então, Alessandro e o pessoal da qualidade, todo o time, porque eu sei que vocês conduziram o processo desde o começo, mas se não tivesse o empenho de todos, não estaria aqui, né? Porque a Sanasa ela é a única organização que entrou para avaliação como uma organização. Geralmente as empresas entram com uma superintendência, com uma diretoria, a Sanasa entrou como empresa. Então a gente tinha um desafio quando o Dr. Manolito nos convidou para apresentar o programa de excelência de gestão, principalmente com relação aos processos, né? Que ele queria saber quando começava o processo, quando terminava, o que a pessoa entrega no processo, o que o outro recebe para o outro poder entregar. Ele viu no modelo a oportunidade de a gente trazer essa organização dessa maneira de processos, envolvendo pessoas, para chegar em resultados de excelência. Então, acertadíssimo, na nossa opinião, do CNPA, o começo da Sanasa pelo programa de excelência, né, pela jornada de excelência, porque construiu bases sólidas, construiu a base. Daqui para frente, agora vai. Não podia trazer o troféu de prata? Não, vocês trouxeram de ouro. Olha como o resultado veio. Né? O de prata já era excelente. Então, desde 2021 que vocês começaram, desculpa, eu não coloquei ali 2021, a passos largos. É difícil a gente ver uma organização que chega com uma pontuação que vocês chegaram nesse curto período de tempo.
Então isso mostra o acerto que vocês tiveram. O troféu é só uma cerejinha no bolo, a gente sabe disso. O que a gente quer e a gente deseja é que agregue valor para as organizações. Então, a Sanasa faz parte da história do PNQS, né? Mas ainda agora, a Sanasa está dentro da coordenação do PNQS e a gente gostaria de também fazer parte do legado da Sanasa, tendo participado e contribuído com esse modelo de excelência de gestão e a capacitação de todo o time. Esqueci de falar, né? A gente tem um time de examinadores aqui formados e capacitados de alto nível também, todos de altíssimo nível. Fizeram o programa de capacitação e hoje compõem a coordenação do CNQA. E aqui, né? Dia de festa, Sim, obrigada. Último slide. Aqui dia de festa, né? Dia de alegria, então muito comemorado, com todos os prêmios que vocês receberam, que o diretor Marco falou aqui, nem vou repetir, né? Fruto de muito trabalho, né? E aqui, além da gente ter então a Sabrina, que também recebeu aqui, né? Nós tivemos aqui, eu não posso deixar de agradecer, então as mulheres da Sanasa também brilharam no palco do PNQS, tanto aqui com a Sabrina, quanto aqui, né? Esse time aqui brilhou no palco, né? Na pista de dança também. Na pista de dança também, vai a Ju, a Adriana, com todo o time. Oi? Na festividade também. Então, a todo o pessoal, né? Acho que a Ju não está aí, mas a gente agradece. Realmente foi um cerimonial de excelência, né? Feito pelas meninas, com toda a seriedade, porque nessa hora aqui, ó, a gente fala, Adriana, vai lá tirar foto com eles. Não. Vai lá tirar foto com eles. Não, foi um cerimonial. Então é assim, depois tiraram, né? Mas a gente agradece e dizer que as meninas e toda a equipe, muito delas, brilharam no palco também. A gente até ficou bravo com a Adriana, porque na hora de anunciar o case da Sabrina, ela não olhou para nossa mesa. Ela disfarçou. Na hora que ela não olhou, a gente falou. Ela ficou no papel cerimonial, muito bem feito, então a nossa gratidão também à equipe da. E o que a gente tinha aqui para trazer era isso, né? Dizer que é uma honra, mais uma vez, para o CNPA estar aqui hoje, estar aqui com a coordenação toda. É muita alegria para nós. Espero ter compartilhado um pouquinho. Pode fazer pergunta? Pode fazer pergunta? Ele vai fazer pergunta para mim. Eu vou passar para o Alessandro responder. Sem brincadeira, eu gostei muito dos dados que você trouxe aí. A gente vem se esforçando para ter uma onda inclusiva de gênero no CNK já faz muito tempo, né? Mas a pergunta é outra. Eu participei, já falei para ele, do Campeonato Internacional de Operadores. E vi também hoje as fotos do campeonato lá da Terazão, vocês apresentaram. A pergunta é a seguinte: eu vejo ainda um número muito pequeno de pessoal da operação mesmo, mulheres. Vejo muito poucas mulheres, inclusive competindo lá fora e competindo aqui na Terazão. Por que isso acontece? Não é vocação das mulheres trabalhar com pessoas com essas coisas? A pergunta que você me faz, cara. Vocês querem me ajudar a responder aqui? Olha lá, eu vou pedir ajuda para responder. Quando eu respondo. Por quê? Mas na verdade eu estou colando, porque eu ouvi isso, não foi a minha mente brilhante que concluiu. É que, por exemplo, quando num edital de concurso público busca operadores, encanadores, é muito masculino essa chamada, né? Então eu acredito que esse seja um viés. Pode ser um viés. É um viés. Claro que também tem questão cultural, porque eu tenho uma experiência, tenho uma amiga querida, que foi 2 mulheres, primeiras e únicas, que entraram no concurso na mesma época que eu, aqui em 97, e foram para a Vala. Curiosamente, elas prestaram para ir para trabalhar na manutenção.
Curiosamente, qual era o papel delas? Esquentar a marmita dos colegas, arrumar os... Era a coisa maternagem, era maternagem. Então, cultura. Sabe como que é? Então, eles mesmos, eles poupavam de fazer qualquer coisa. Não pode pegar isso daqui, uma caixa de ferramenta não, deixa que eu pego. E foi assim. Então tem toda essa dinâmica, né? Não é nem uma pergunta, é um complemento. É um complemento só. Nas próprias ETs de hoje, eu não sei se tem infraestrutura para atender. Nas próprias ETs hoje, eu não sei se tem infraestrutura para atender as mulheres, porque tem a questão dos vestiários, banheiros, em número suficiente, acho que não tem mesmo. Ou eu lembro até de caso de uma operadora que foi para uma ET e foi realocada para uma outra que tinha um vestiário mais adequado. Então, assim, talvez isso nasça. Uma coisa alimenta a outra, mas a gente ainda não está preparado para ter o mesmo volume de mulheres e homens amanhã. Boa, tem que construir nessa, né? Vou lá, peraí que eu vou ir. Vamos ver quem é. Então, na verdade, eu só queria complementar. Eu acho que isso é uma questão, não é só das empresas, é cultural. Isso a gente tem que mudar lá em casa. Porque nós, mulheres, não somos treinadas para serem operadoras de máquina, de vala, de manutenção. Né? Nós, já em casa, somos treinadas para fazer trabalhos de mulheres. Na faculdade, né, até da engenharia, éramos umas, duas dentro de uma sala de uma engenharia. Então, assim, isso é algo cultural. Temos ainda, né, operadores, mas é para se falar, é um número muito menor, mas eu lembro assim, de que quando entramos, né, o que a Ana até falou, tipo, mas você com 20 anos vai mandar em mim, que tem 40, são homens, então assim, ou, né, principalmente na liderança, você ter uma mulher na área técnica, ninguém te respeita, porque parece que você não tem o conhecimento que o homem tem. E a questão da adaptação, a gente, né, quando eu entrei não tinha EPI, não tinha vestiário, não tinha banheiro, tinha que dividir com os meninos, é algo que é uma crescente, acho que a gente está bem maior, mas assim, eu acho que a mudança não é nem só nas empresas, é em casa. As mães precisam mudar. As mães e Os pais também. as mães e Os pais também, tchau. Percebe como uma mudança cultural da sociedade como um todo. Né? Mas aí vou aqui naquela frase, teve um painel no PNQS, eu não vou me lembrar quem falou e nem de que organização ele era, mas o rapaz falou que eles abriram uma seleção e era para a área operacional e não queriam colocar que podia ser mulher, e ele falou, vamos colocar, deixa elas decidirem, elas vão decidir se elas querem ou não, né? É uma mudança de cultura, aos poucos vai ter que adequar a infraestrutura, para todos nós, né? Começa lá de casa, passa pelas organizações. Mas olha só que oportunidade a gente já está vendo, né? De melhoria. Então, falando aquele chavão, né? A mulher pode trabalhar onde ela quiser. Não é falta de capacidade. Capacidade a gente tem tanto quanto os homens, né? Não estamos querendo aqui concorrer e falar que é um melhor que o outro, não. Mas cada um tem as suas capacidades e a gente tem que acreditar. Então, se ocupa um cargo de liderança, ocupe o cargo de liderança. Se ocupa um cargo de, não sei, liderança, ocupe o cargo. Faça o seu melhor onde você estiver, da maneira que você estiver. Principalmente de forma leve, sendo feliz, né? Porque a gente que trabalha com saneamento, está falando na hora do almoço, a gente tem orgulho de trabalhar com saneamento, não importa a organização, né? Então, que esse orgulho só traga coisas boas e positivas para cada um de nós. Eu que agradeço Obrigado, Vitória. Alessandro. pessoal.